Olá pessoal, estamos de volta para estudar Arduino. Nós dentro dessa matéria temos visto a plataforma Arduino. Já nas aulas anteriores começamos a fazer nossos programas, fizemos nosso primeiro programa na aula passada, fizemos um LED acender, um LED piscar e na aula de hoje a gente vai desenvolver um pouquinho mais esses conceitos. Na aula de hoje também eu vou mostrar para vocês uma plataforma onde é possível você fazer a simulação, se você não tem a placa de Arduino, para você conseguir fazer uma simulação do seu programa. E é muito legal essa plataforma porque você consegue, sem ter a placa, sem ter protoboard, sem ter componente eletrônico nenhum, fazer o programa e ainda simular para ver se esse programa funciona. E também, no caso, eu quero acender ou apagar um LED, você consegue visualizar isso no LED ou num display, enfim, é uma plataforma muito interessante. Bem, vamos então começar a nossa aula hoje. A gente começa então com a revisão do conteúdo da aula passada e também corrigindo os exercícios que eu havia deixado para validação da sua presença. Muito bem, então vamos para a nossa revisão de Arduino. Na aula passada nós começamos falando sobre os modelos de placa de Arduino, e não existe somente a placa do Arduino Uno, mas existem outros tipos de placa. Então você tem lá o Arduino Mega, o Arduino Leonardo, o Arduino Dui, Arduino Nano e também outros tipos de Arduino. São vários tipos de placa que nós temos, mas esses são os mais comercializados, pelo menos. E aí a gente viu que existe diferença entre o número de portas digitais, Então, por exemplo, o Arduino Uno tem 14 portas digitais. Agora, se você vai fazer um projeto um pouco mais elaborado, você já precisa do Arduino Mega, que tem 54 portas digitais. A pinagem dele é dupla, então ele consegue expandir bastante o número de portas no caso do Arduino Mega. E aí ele muda o processador, o microcontrolador, ainda é um microcontrolador Atmega, mas ele é um microcontrolador com mais portas. Aí você tem o Leonardo, o Dui, o Nano. A vantagem do Nano é que ele é pequeno, e ele até faz frente aí ao Arduino Uno. Então aí nós temos, também muda a conexão, a forma de conexão com o Arduino. Ele muda também a capacidade de memória, o que é o armazenamento interno. O número de portas analógicas também a gente tem algumas modificações. O mais comercializado, o mais usado é o Arduino Uno, com 14 portas digitais, 6 portas de PWM e 6 portas analógicas. Se bem que quando você vai fazer um projeto um pouco mais elaborado, aí você tem que partir mesmo para o Arduino Mega por causa do número de portas. Ele tem muito mais portas digitais. Aliás, o que é mais utilizado no Arduino são as portas digitais. Então tá aí, esses são os modelos de placa Arduino. Nós vimos também o setup para a programação do Arduino. Então a gente viu que primeiro você tem que conectar a placa Arduino ao computador, Então ele vem com o cabo, onde você vai fazer a conexão. Um lado vai na placa, outro lado vai no USB do computador. Depois você tem que, importante, você tem que selecionar a placa Arduino que você vai utilizar. Então, primeira coisa, abrir o programa, verifica qual é a placa que você está usando, Então você vai lá em ferramentas, placa e seleciona qual é a placa que você vai utilizar. Então aqui eu vou usar a placa Arduino Uno, então você clica seleciona o Arduino Uno. E outra coisa importante é você selecionar a porta que a placa foi conectada. Então também em ferramentas, você vai lá em porta, e aí você vai definir a com que ele está conectado. Então seleciona ali que ele foi conectado. Falando um pouquinho do IDE, o IDE ele é a plataforma geral, é o aplicativo do Arduino de maneira geral, é onde você vai interagir com a placa, com o processador, enfim, é onde você abre ali no seu computador para você poder fazer a programação. E nesse IDE, nós temos o seguinte, ele é o próprio software Arduino, ele vai executar o programa, E aí, para abrir, para executar o programa, a gente clica 2 vezes no ícone
do Arduino na área de trabalho. Então, para você abrir o Arduino, né, você clica 2 vezes lá no ícone. Aí o programa Arduino, que é o IDE, que vai realmente, é a plataforma de desenvolvimento e integração, né, para você fazer a programação. Né? E aí, através do IDE, através do aplicativo do Arduino, você consegue editar o código, né, fazer o seu código, você consegue compilar, você consegue também depurar, ou seja, corrigir as possíveis falhas que possa ter no seu programa. Então esse seria o modelo, né, do seu Arduino, dessa forma com que ele vai abrir. Bom, e aí a programação em si, né, como que se estrutura a programação do Arduino. Nós temos as disquetes, né, nós não chamamos de programa. Muitas vezes a gente chama de programa por estar acostumado com outras formas de programação, mas especificamente no Arduino, os programas são chamados disquetes. Tá? Então, as disquetes são softwares escritos usando o Arduino, né? Então eles são escritos no editor de texto IDE, né? Como nós falamos anteriormente, né? E são salvos com a extensão .ini. Tá? Então, assim como se você tem lá um programa, um documento no Word, ele é .doc, no Excel é .exe, .xls, né? um arquivo de executável é exe. No Arduino, a extensão dele é .ini. E o nome você pode fazer a escolha. Então, dessa forma com que a gente vai tratar o Arduino. E também nos disquetes é possível você cortar, colar, buscar e substituir o texto. Isso vai facilitar bastante. Então, você tem até os botões, né? A hora que você abre aqui o programa, você tem os botõezinhos, e nós vimos que esses botões, cada um deles vai ter uma referência. Então você tem esse daqui que você verifica, né? E o que é verificar? Mesmo sem você estar com a placa plugada, você consegue verificar se o seu Arduino possui, se o seu programa possui algum erro, né? Carregar, para você jogar o programa para dentro da sua placa Arduino, aí a sua placa tem que estar conectada ao computador. Novo, né? O botãozinho de novo para você criar uma nova sketch, o botãozinho de abrir para você abrir, né, as sketches existentes, né, e salvar para você salvar a sua sketch. Ou você pode fazer isso via também você vai em arquivo e aí você vai ter essas mesmas possibilidades quando você abrir essa letra de arquivo. Enfim, são alguns atalhos que a gente tem. Bom, e aí se você quer verificar um programa elaborado, né, então você clica aqui nesse primeiro item aqui e você verifica esse programa que você já fez. Se você quer carregar, então, seria essa setinha, né, e aí você consegue fazer essa verificação e carregar o programa. Tá? Bom, eu posso carregar sem verificar? Pode, porque quando você clica em carregar, ele carrega e verifica ao mesmo tempo. Bom, e as estruturas, né? Toda a linguagem de programação ela é composta por estruturas. No caso do Arduino, é importante a gente entender essas estruturas e é importante entender a forma com que a plataforma faz a leitura do software que você criou. Então ele vai funcionar da seguinte forma, né? Essas estruturas, você vai ter duas funções principais. São funções que já vêm quando você clica num programa novo, já vem essas estruturas. Uma delas é o void setup e a outra é o void loop. Tá? Então, no caso aqui, ó, quando você clicou para abrir um arquivo em branco, né, ele já vem com essa estrutura. Void setup, né, ele abre uma chave e fecha uma chave. O void loop, ele abre uma chave e fecha uma chave. Então, essas são as estruturas. No caso do void setup, né, a função void setup ela é chamada quando um programa começa a rodar. E ela é chamada somente uma vez. Então, essa função ela é executada apenas uma vez a placa Arduino ser ligada ou resetada. Tá? No caso, essa função ela inicializa as variáveis, né, os modos de pino, declara o uso de bibliotecas e outros afins. Então, o void setup, né, ele vai justamente rodar somente no começo. Tá? O void setup está disponível, né, na programação
somente quando você roda pela primeira vez o programa, e aí ele faz a leitura do void setup. Depois ele vai entrar numa outra função, que é justamente o void loop. Tá? No void loop, ele vai fazer exatamente o que o nome sugere. Ele vai entrar no modo loop, ele vai executar sempre o mesmo bloco de código, ou seja, o que está embaixo dele, está entre as chaves dele. Então ele vai permitir ao seu programa fazer mudanças e responder. Nesse caso, o void loop, dentro do void loop vai estar a estrutura que você quer que entre em repetição. Então, na verdade, o que nós vamos ter, vai ser isso daqui, ó. O seu programa entra, ele vai entrar no void setup, roda o que está aqui entre as duas chaves, depois ele cai no void loop. Ele roda o que está entre as duas chaves e cai de novo no void loop. Roda o que está entre as duas chaves e cai no void loop e fica em loop, no void loop. Então, o próprio nome já está dizendo aí o que vai ser feito no caso do void loop. Bom, nós vimos também a importância da definição de entrada e saída. Nós vimos a função pinMode, que você configura o seu pino para que ele se comporte como uma entrada ou como uma saída. Então, nós vimos até em programas, você coloca lá pinMode, o pino que você está se referindo e o modo dele. Tá? Então, por exemplo, pino 9, pinMode, eu quero dizer que minha porta 9, eu quero definir ela como saída. Então, ela vai definir a porta 9 como uma saída. Ou você pode colocar pinMode 4, input. Então, você está definindo a porta 4 como entrada. Esse input e output tem que estar em maiúsculo, e o M do pinMode tem que estar em maiúsculo também. Tá? E aqui não esquecer do ponto e vírgula no final. Essa barra é um comentário. Tá? Então, se você quer colocar um comentário aí na sua saída, você coloca, na sua linha de programação, você coloca essa barra e o que você escrever não vai estar sendo computado como programação. Bem, e aí nós vimos também uma função, nós vimos uma função digital relacionado à saída. Então, as funções elas podem ser digitais ou analógicas e elas podem ser de entrada ou de saída. Então, nesse caso, nós pegamos aí uma função de saída digital. E o que saída seria essa? Que função seria essa? Nós vimos o digital write. O digital write ele vai escrever um valor de 1 ou 0 e um pino digital. Então, no caso, quando você coloca lá a sintaxe, o padrão de programação é digital write, lembrando que esse W tem que ser em maiúsculo, tá? Você vai colocar aqui, abre parênteses, o pino e o valor dele. Então, como que ficaria isso? Digital write 9 e high. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero que a minha porta 9 fique em nível lógico 1. Então, ele vai colocar o pino 9 em estado high, que é o nível lógico 1. Então, e vimos também o comando delay. O comando delay, ele vai informar o Arduino para não fazer nada durante alguns milissegundos. Então, quando você usa o comando delay, nada vai acontecer durante o período de X milissegundos que você colocar ali. Então, por exemplo, delay 100. Então, significa que durante 100 milissegundos não vai acontecer nada. Tá? Ele vai segurar da forma que está por 100 milissegundos. Nós vimos também, no caso nós vimos um programinha de pisca-pisca. Então, a gente pegou ali a porta 10, ligamos na porta 10 um resistor de 220 ohms, um LED e conectamos ao GND. Então, fizemos assim essa conexão aqui. E aí, fizemos um programinha que iria piscar um LED. Esse programa, então, nós definimos primeiro um pinMode 10 output. Então, primeiro eu disse que a porta 10 é uma saída, eu informei para o Arduino que a porta 10 é uma saída, isso no void setup. Depois, onde eu quero uma repetição, eu falei o seguinte, olha, para digital write, que é um comando de escrita digital, na porta 10, que eu já tinha definido como saída, eu quero que ele fique em nível lógico 1, tá? Por 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Então, acende esse LED durante 1 segundo, depois ele vai sair desse comando, vai entrar no comando do quê? Digital write 10 low, ou seja, ele vai mandar agora apagar o LED.
Durante quanto tempo? Durante um segundo, né? 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Então ele acendeu, deixou aceso por 1 segundo, apagou, deixou apagado por 1 segundo. Depois que ele executou isso, ele vai para onde? Ele vai para o loop de novo. Então ele vai mandar acender por 1 segundo e depois apagar por 1 segundo, e depois ele entra nesse loop e vai ficar nesse loop até que você desligue ou ele seja reprogramado. Tá? Então esse é um exemplo típico aí que a gente aprende, o primeiro caso que a gente estuda aí para entender, né, a função do pin mode. Aqui eu estou configurando então a porta 10 como saída, né? E eu estou configurando, e aqui eu estou dando um comando de escrita digital então para a minha porta 10. Tá? Então seria referente a esse circuitinho que nós fizemos então o LED piscar usando a porta 10. Bom, e eu tinha deixado então exercícios para validação da sua presença. E eu vou fazer a correção então desse exercício. Então nós tínhamos lá na primeira questão, dado o programa abaixo, se quisermos que ele faça um LED piscar, e aí nós tínhamos a letra A. Qual saída digital deveremos conectar um resistor com o LED? Então a gente consegue observar aqui, né? Nós definimos a porta 8 como saída, né? Estamos justamente mandando o pino 8 ficar em nível lógico 1 durante 1 segundo e a porta 8 ficar em 0 durante 2 segundos, aqui no caso, né? 2000 milissegundos. Então a resposta seria o quê? No pino 8. Então a porta 8, né, seria então onde nós deveríamos conectar o resistor com o LED. Na letra B, né, quantos segundos o LED ficará aceso e quantos ele ficará apagado? Então a gente aqui na porta 8 ele mandou ficar em nível lógico 1 durante 1000 milissegundos. Então aceso ele vai ficar 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, tá? E apagado na porta 8 em low, ele vai ficar 2000 milissegundos, que é igual a 2 segundos. Então esse é o nosso exercício 1. No exercício 2, pedia para explicar a função do comando digital write. Então ele é o comando que vai escrever um valor high ou low, né? Nível lógico 1 ou 0, em um pino digital que quando ele for configurado como saída, né? Lembrando então que o digital write ele é somente usado quando você configura como saída. Somente quando você tem um comando, quando você deixa essa porta como saída. Bom, no 3, né, explica a função do comando delay. Então, como nós vimos, o comando delay informa ao Arduino não fazer nada durante X milissegundos. Então essa era a função do comando delay. Pessoal, baseado então no que nós estudamos na aula passada, né? Tá aí revisado, né? E hoje nós vamos então falar sobre alguns assuntos importantes, onde nós vamos então aprender novo software, né? Vamos aprender uma nova forma de trabalhar com Arduino e também vamos aprender sobre variáveis e outras coisas assim. Então tá aí, portanto, nós falaremos sobre variáveis, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês um software que vai ser importante nos nossos estudos, tanto de variáveis como outras coisas relacionadas a Arduino e até mesmo no nosso dia a dia aí dos estudos sobre eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica e tudo mais. Vamos falar então um pouquinho sobre o software Tinkercad. Quem que é esse software Tinkercad? Ele é uma coleção online gratuita, isso é importante, né, de ferramentas de software. Então o Tinkercad ele é um projeto desenvolvido pela empresa Autodesk. A Autodesk ele é uma líder de software, de designer, de engenharia, de entretenimento 3D. O forte da Autodesk é o entretenimento 3D. E aí eles criaram para fazer a divulgação da sua marca. Só para você ter ideia,
a Autodesk é a empresa que lançou, né, a criadora, desenvolvedora do AutoCAD. Tá? Então, realmente é uma empresa muito forte aí no mercado de software, principalmente na parte 3D. Bem, e aí o Tinkercad, né, apesar do foco, né, da empresa, da Autodesk, criando o Tinkercad, serem projetos 3D, né, o Tinkercad ele tem expandido o seu conteúdo. Tá? Ele não ficou somente na parte 3D. Então eles vão criando algumas seções e foi criada uma seção voltada para circuitos eletrônicos. Tá? Através dele, né, dessa seção de circuitos eletrônicos, é possível fazer simulações eletrônicas. Então, com isso, a gente consegue grande eficiência e de maneira bem realística. Vocês vão ver realmente que existe uma realidade muito grande aí nos projetos que é possível fazer aí através da simulação eletrônica. Até vindo, né, da própria facilidade, né, do próprio 3D, né, que a própria plataforma já está acostumada. Então eles conseguiram realmente criar uma coisa muito legal, diferente de outros simuladores eletrônicos que nós temos por aí. E aí eu não estou nem falando somente no âmbito do Arduino, tá? Estou falando de simulação de circuito eletrônico de maneira geral. Bem, e o Tinkercad, né, nessa seção de circuitos, o Tinkercad ele vai disponibilizar componente eletrônico, protoboard, multímetro, ele vai disponibilizar botões, interruptores, e também ele disponibiliza uma placa de Arduino Uno com possibilidade da programação dela. Então, com isso, com a placa Arduino Uno, você consegue montar circuitos com Arduino, com componentes, protoboard e outros, né? E também você consegue fazer a programação simulando o IDE do Arduino. Né? Então isso é muito legal e facilita demais. Então você consegue também simular a programação juntamente com o circuito que você montou ali na própria plataforma. Bem, e aí você traz vantagens para quem não tem a placa de Arduino, né? Por exemplo, no seu caso, se você não tem a placa de Arduino, né? Se você não tem protoboard, se você não tem nem computador, né? Você consegue acessar do seu celular. Você consegue fazer do seu celular, embora, lógico, exista dificuldade por causa do tamanho, mas você pelo menos não precisa nem ter a placa Arduino, nem ter protoboard, nem ter componentes. E da maneira como que nós fizemos na aula passada, onde nós pudemos simular, né, com o software mesmo do Arduino, com o protoboard, eu fiz a montagem no protoboard e aí nós fizemos toda a simulação, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa utilizando o software Tinkercad. Bom, e outra vantagem, né, que nós temos que considerar é o fato de não ser necessário nenhuma instalação. Né? Você não precisa instalar, porque os projetos eles são rodados online. Qual que é o site então que a gente vai rodar isso daí? É o www.tinkercad.com. Então anote aí esse site para que você possa então acessar, né, e poder utilizar essa plataforma. Então você não vai precisar instalar nada no seu computador, no seu celular, nenhum aplicativo, nada. Você vai conseguir rodar direto online. Você só precisa ter uma conexão aí com a internet. Bom, vamos então dar uma olhada nesse site, né? Vamos dar uma navegada por ele. Então eu vou colocar aqui, ó, nosso Tinkercad, ó. Eu fico lá www.tinkercad.com. Então tá aqui, eu vou dar um Enter, né? Entramos então na plataforma. Quero ela em português, tá? Beleza, tá aqui em português. Então tá aqui, pessoal. Essa aqui é o site que você já vai entrar, tá? Você consegue também entrar nele sem o www, só colocando tinkercad.com. Tá? E é CAD por causa de CAD mesmo, relacionado a arquivos de desenho. Então a gente tem aqui, olha, tá aqui o Tinkercad, ele faz uma apresentação geral, depois você dá uma olhada, ele fala o que você consegue fazer com ele, né? Ele faz aí alguma propaganda, né?
a respeito do próprio software. E ele, olha, tem modelador de Minecraft, até para você fazer simuladores para você colocar plantas, construção de Lego, enfim, ele tem uma abordagem muito, muito legal. Então, depois você dá uma olhada nessa parte também, se você se interessar, essa parte extra eletrônica, né? A gente está então numa plataforma que não é só de eletrônica. Aliás, pelo contrário, ela é mais da parte 3D do que eletrônica. Bom, para a gente poder navegar, então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer então começar a nossa edição. Então, eu vou colocar aqui, ó, iniciar edição, né? E ele vai me direcionar para eu criar uma conta. Eu vou precisar criar uma conta. Bom, como você já está aí no seu celular, ou você já está ou no computador que tem uma conta Google, você já pode aqui, ó, já tem uma conta. Vou clicar aqui em entrar, tá? E aí ele vai falar para mim o seguinte, olha, eu posso entrar com e-mail ou nome de usuário, eu posso entrar com o Google ou posso fazer um login com um Apple, se o seu Note ou o seu celular for Apple. No caso, para não precisar colocar e-mail, criar nome de usuário, nada, eu vou entrar com a minha conta Google. Então, clico lá e eu já vou entrar, então, com a minha conta Google aqui, tá? Vou continuar, tá? Vou dar um OK aqui, vou continuar, são os termos aí da Autodesk. E aí eu já entrei, então, olha, quero português. E aí ele já colocou lá, bem-vindo, Marcelo R. E aí ele já me deu ali o bem-vindo. Vou fechar essa primeira parte aqui, que eu não quero mexer com essa parte de 3D, né? Então ele já está perguntando se eu quero aprender os movimentos. No caso eu não quero, né? Porque eu quero mexer com eletrônica aqui dentro dessa plataforma. Bom, então aqui a gente tem, olha, ele já me identificou aqui, Marcelo R. Então isso eu vou fazer só uma vez, tá? Só a primeira vez que eu entrar, a próxima vez ele já vai me identificar através da minha conta Google. Então aqui, olha, tem a parte de projeto 3D, né? Você vai lá e cria novo design para você mexer com 3D. Depois, até sugiro que você brinque um pouquinho com essa parte que não tem a ver com o Arduino, mas é muito bacana, já que eu estou apresentando o software, né? E tem aqui a parte de circuitos, blocos de código e lições. Nós vamos entrar na parte de circuitos. Então vamos clicar aqui em circuitos, né? Então ele já abriu para mim aqui alguns circuitos prontos, tá? Mas eu vou aqui em criar novo circuito, tá? Então criar novo circuito. Clico nele e ele vai me direcionar então para que eu possa criar um novo circuito. Então aí ele já vai me colocar na página, né? Onde eu tenho aqui na minha direita, né? Eu tenho aqui os componentes eletrônicos, tá? E tenho também aqui, olha, uma placa de Arduino, tá? E aqui eu tenho a opção de escolher os tipos de componente que eu vou querer, que ele mostra aqui para mim. Eu tenho os básicos. Então, nos básicos, o que ele mostra? O resistor, o LED, o botão, o potenciômetro. É o que a gente mais precisa, no caso, para programação Arduino, né? Transistor, diodo. E aí eu tenho também uma opção, né, de todos, né, todos os componentes. Então, se eu coloco todos os componentes, ele vai mostrar todos mesmo, tá? E o legal é que ele coloca pelo desenho do componente, ele não vai colocar pelo símbolo do componente, tá? Então, o LED não é o símbolo do LED, é o próprio LED, tá? E tem lâmpadas, tem outras ó, display de 7 segmentos, display LCD, bateria, né? Tem aí várias opções aí para que a gente possa mexer. Para ficar mais fácil a localização, eu vou colocar aqui em básico, tá? Porque o que a gente vai utilizar para o Arduino são os componentes básicos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma forma da gente poder fazer, né? De repente pegar uma placa de ensaio, né? Então tem aqui um protoboard, ó, você clica nele e arrasta, tá? Então você coloca o seu protoboard
E eu vou pegar também aqui, ó, e aí você consegue posicionar esse protoboard aí na sua área, tá? Vou colocar ele aqui mais para cima, tá? E eu vou pegar também uma placa de Arduino. Então você segura nela e arrasta, tá? Então você vai ter a sua placa de Arduino. Às vezes ele demora um pouquinho para mandar. Então tá aqui a placa de Arduino, onde a gente já tem aqui os dois casos, né? A placa de Arduino e o nosso protoboard, por exemplo, né? Então vamos pegar aqui aquele exemplo, né? Do LED, né? Nós tínhamos então aqui o exemplo do nosso exercício do LED, né? Onde eu tinha lá na porta 10, né? Na porta 10 eu tinha um resistor de 220 e um LED, tá? Ligado no GND. Então vamos fazer esse caso aqui. Vamos voltar lá então no Tinkercad. Então vou pegar aqui na porta 10, tá? Então aqui porta 10, 8, 9, 10. Tá? Vou colocar aqui, puxar um fio, ó, você clica nele e clica na linha que você quer. Então você puxou, aí você clicou, você puxou então um fio. Tá aqui o fiozinho que a gente criou. No caso eu vou querer só um então do 10, né? Cliquei no 10 e vou colocar nesse ponto aqui. Então tá aí. Aí você pode até escolher a cor, né? Eu quero que esse fio seja vermelho, né? Você pode escolher a cor do seu fio. Coloquei aqui no barramento do protoboard. Você sabe que esses barramentos eles são, né, a conexão dessa forma, né? Aqui no caso vai ser vertical. E aí eu vou colocar então um resistor. Então vou pegar aqui um resistor, tá? Peguei aqui um resistor, vou colocar já na mesma linha, tá? Coloquei aqui na mesma linha. Ele pede para eu dar, então, se eu quiser dar um nome para o resistor, por exemplo, eu vou dar o nome de R1, né? Aliás, deixa eu só aqui, vou colocar o nome dele de R1, tá aqui. E eu consigo também pegar e colocar o valor da resistência dele. No caso aqui eu quero uma resistência de 220, né? Então 220 ohms, né? Estava em quilo, vou colocar em ohms. O padrão dele já é um resistor de 1K, né? E aqui é o nosso R1. Então tá aí, dei o nome aí para o nosso resistor e dei o valor dele. Pode ver que agora ele já mudou as cores dele, tá? Já é um vermelho marrom. Aqui eu consigo girar o resistor, ó. Eu consigo fazer o giro desse resistor. Eu posso clicar nele e com Shift R eu consigo rotacionar ele para o lado que eu quero, tá? Então eu estou apertando o Shift e o R para fazer isso. Muito bem, então do 10 eu liguei no resistor. Agora eu vou pegar um LED, ó. Peguei aqui um LED, trouxe para cá, tá? E ele já marca para a gente aqui quem é o anodo e quem é o catodo, tá? Eu vou colocar ele já na linha do resistor, tá? Para ficar mais fácil, tá aqui, ó. Só que aqui, esse daqui é o anodo e esse é o catodo. E é justamente o que eu quero, né? Que o resistor vá para o positivo do LED, para que o negativo do LED vá até o GND. E aí como que eu faço com o GND? Vou até aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Aqui então foi o 10, aqui eu vou pegar o GND. Então, eu estou girando o scroll do mouse, tá? Então, aqui eu tenho meu GND, tá? Eu peguei aqui o GND, vou colocar no próprio GND aqui do nosso protoboard, só que esse GND, na verdade, ele não tem conexão nenhuma, né? Vou colocar esse fio aqui na cor preta, tá? Ou se você não quiser, é só você ignorar. Então, tá aqui, pessoal, olha, a ligação, né, certinho. O 10 foi para o resistor, do resistor foi para o LED, né, foi para o positivo do LED, né, o anodo, e no catodo eu vou ligar aqui até o negativo. Então eu vou pegar desse ponto aqui e vou ligar até o negativo, porque eu preciso dar um negativo para o LED para que a gente fique então igual, vou colocar aqui na cor preta, para que a gente fique então igual ao nosso desenho, né? Então a gente está simulando aqui esse circuito aqui, né? Esse circuito aqui, onde do 10 foi para um resistor de 220, LED e GND. E agora eu vou pegar esse programa, né? Esse programa aqui,
Eu já tenho ele num arquivo, para não precisar programar tudo novamente, eu já tenho ele num arquivo e vou colocar então na parte de programação. Deixa eu mostrar para vocês como é a parte de programação dele. Então eu tenho aqui, ó, a parte de programação, deixa eu diminuir aqui, porque agora eu preciso programar o Arduino para executar a função. Então eu vou aqui na parte de código, né? E em código eu tenho aqui a opção de colocar bloco, né? Bloco mais texto ou texto. Tá? Normalmente a gente utiliza texto, né? Vou clicar em continuar para ficar com a mesma situação do que a gente tem no programa, no aplicativo, no IDE do Arduino. Ó, aqui eu já tenho, ele já abriu um programa que já estava aqui. Eu vou só fazer a alteração, né? Vamos fazer essa alteração juntos. Então aqui eu tenho o pino 13, ele está como 13, a gente está usando 10. Então vou alterar aqui para 10, né? Ele colocou um digital write 13 high, então vou colocar digital write 10 high, porque eu estou na porta 10, né? Esse aqui é comentário, vou até apagar esse comentário aqui para não ficar muito poluído e vou apagar esse outro comentário aqui para não ficar muito poluído. E aqui então é o 10 por 1000 milissegundos, né? Fica aceso e depois ele vai apagar o 10 por 1000 milissegundos. Tá aqui, olha, fiz então, né, o programinha, ou poderia ter pego então lá do programa que eu fiz no próprio IDE do Arduino, copiar e colar aqui, tá? Aqui a gente consegue copiar, colar, selecionar e tudo mais. Agora, dessa forma, o que nós vamos ter que fazer? Agora eu vou simular. Então já está aqui pronto o meu programa, eu vou iniciar a simulação. Então eu clico aqui em iniciar simulação. Cliquei em iniciar simulação, né? Eu vou clicar agora aqui em código para ele afastar. Aí a gente já vê, olha, o LED piscando em 1 segundo. Então isso é muito legal no Tinkercad, porque você consegue verificar, fazer a simulação de uma maneira fácil. E ele está trabalhando de acordo com a programação que eu fiz. Se eu quiser mexer aqui, eu vou parar a simulação. Pode ver que ele desconecta aqui, desconecta aqui o cabo de USB. E eu posso voltar então em código. Eu quero alterar então, eu quero diminuir esse tempo. Eu quero diminuir esse tempo para meio segundo. Então vou colocar aqui 500 e vou colocar aqui também 500, tá? Então coloquei 500. Então ele vai diminuir o tempo, né? Então ele vai piscar mais rápido. Então vou clicar aqui em iniciar simulação, né? E código, tá? Então ele já vai fazer a nossa simulação aqui. Eu posso também parar a simulação e aí a gente consegue fazer. Aqui ele está em 5000. Deixa eu apagar aqui, por isso que ele ficou, senão ele iria demorar muito. Agora sim, vamos iniciar a simulação. Beleza, tiro aqui o código, ele já está piscando mais rápido. Tá? Ou poderia também colocar ele para piscar mais lento. Enfim, o que eu fizer aqui, né, ele já vai responder depois que eu clicar em iniciar simulação. Então está ali simulando e eu posso assim fazer de várias formas, né, para a gente poder entender. Então eu vou, para ficar mais fácil as aulas a partir de agora, eu vou utilizar em partes esse software que você também pode fazer na sua casa, mesmo sem ter a placa de Arduino. É a mesma coisa, tá? Eu posso pegar um programa qualquer e a gente consegue fazer a simulação dele dessa forma. Então está apresentado para vocês o Tinkercad, tá? Então a gente tem aí esse software que é muito legal e aí a gente vai conseguir trabalhar a partir dele então, tá? Então o objetivo dele é de fazer as simulações, o objetivo dele é de realmente ajudar a gente. Para você que não tem a placa de Arduino, para você que não tem, de repente, computador, não consegue fazer simulação, você consegue fazer isso no seu celular, tá? É lógico que no celular fica um pouco mais complicado por causa do tamanho, mas você também consegue fazer as simulações. Legal? Então tá aí. Bom, vamos então agora, né? Tá aí, fizemos então nosso programinha, né? No Tinkercad, né? Fizemos esse programa, né? Que é o programa do piscando um LED através do Tinkercad. Então fizemos essa simulação. Agora nós vamos fazer um programa onde nós vamos alternar dois LEDs. Então agora a gente vai juntar então o que nós estudamos lá no
estamos estudando Arduino, tá? E vamos aproveitar a ferramenta, a nova ferramenta aí para nos auxiliar nos nossos estudos. Então vamos pegar aqui um programa onde o objetivo é alternar dois LEDs, né? Então o objetivo é montar um circuito, um programa no Tinkercad que alterna dois LEDs, onde um fica 2 segundos aceso, né? E 2 segundos apagado. Então eu quero que eles fiquem alternando 2 segundos aceso, um LED 2 segundos aceso e 2 segundos apagado. E ele vai alternando de um para o outro. Tá? Então aí a gente já vai precisar do quê? De mais um resistor e um LED, né? Juntamente com o outro, né? Que a gente já tem lá na porta 10. Então eu vou colocar mais um resistor e um LED. Tá? Então a gente vai ter que modificar aquele circuito que nós temos lá. Bom, vamos dar uma olhada como que seria o programa disso, né? Só para a gente poder ter em mente também colocar ali no Tinkercad. Como que ficaria? Então eu preciso, como eu vou ter aqui duas saídas, né? Então eu preciso definir a minha porta 9 como saída, né? Então vou usar um pinmode 9 output e vou usar um pinmode 10 output. Então eu estou configurando a porta 10 e a porta 9 como saída, tá? E aqui eu vou pegar o meu, aí isso no void setup, tá? No void loop, onde eu quero uma repetição, o que eu vou fazer? Eu vou usar um digital write, né, onde eu vou mandar a porta 9 ficar em nível lógico 1, e vou usar um digital write mandando o 10 ficar em nível lógico 0. Vou colocar um low nela. E isso durante 2000 milissegundos, porque eu quero que ele fique um LED aceso. Então aqui o 9 vai ficar aceso por 2 segundos, enquanto o 10 fica apagado por 2 segundos. Depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Eu vou usar um digital write 9, eu vou mandar ele apagar, né? E o 10 eu vou mandar ele acender por 2000 milissegundos. Então, nesse primeiro bloco aqui, né, um fica aceso, outro fica apagado por 2 segundos. Nesse outro bloco, um fica aceso, outro fica apagado por 2 segundos. Tá? Então, vamos então fazer o teste deste programa lá no Tinkercad, onde nós vamos modificar aquele circuito, né, que já está rodando aqui, né? E aí nós tínhamos aqui o 9 e o pino 9 e o 10, né? Nós já estávamos utilizando o pino 10 e agora a gente vai então colocar um LED aqui no pino 9. Então, colocando aqui um LED no pino 9, vamos utilizar aqui o 9, vou antes parar a simulação, né? Parei a simulação. Eu vou pegar aqui então do 9, tá? Saída 9, tá aqui, a saída 9 do nosso Arduino, né? Vou colocar aqui até um ponto, determinado ponto, né? Coloquei aqui, tá? Esse aqui eu vou deixar verde mesmo, então você pode só clicar fora e aí ele fica nesse ponto. E aí eu vou pegar então aqui, colocar um resistor, né? Pego outro resistor, né? Vou colocar nessa mesma linha aqui. Então está aqui um outro resistor. Já vou falar qual é a resistência desse resistor. Então eu quero um de 220. Então vou colocar aqui 220 ohms. Seleciono o ohms. Tá? Então esse aqui vai ser o meu R2. Tá? Deixa eu só voltar aqui que ele rotacionou. Tá? Então tá aí, olha, esse é o nosso resistor. Tá? Tá feito. Então, nesse caso aqui, faltou colocar o LED, né? Eu vou colocar também o LED nesse ponto aqui. Eu vou colocar o anodo, tá? Então, eu quero colocar o anodo para cá. Então, esse LED... eu vou colocar aqui um LED de outra cor, ó. Posso escolher a cor do LED aqui, colocar um LED verde, tá? Então, tá aqui o LED verde. Beleza, tá selecionado. Então, aqui, nesse caso, vou pegar aqui o meu LED e vou colocar ele num outro ponto. Então tá aqui ele, né? Vai ser o meu LED 2, tá? Vou colocar aqui o nome LED 2. LED 2. Beleza. Feito, pessoal. Então
agora eu vou fazer a conexão, né? Aqui então eu tenho o catodo e o anodo. Eu vou fazer eu quero girar esse LED, então eu vou colocar aqui, ó, vou rotacionar ele, tá? Rotacionando ele aqui, ó, para que ele fique então dessa forma. Vou colocar ele para cá, ó, para cá. Então aqui é o catodo, aqui é o anodo. Vou colocar o anodo na linha do resistor. Então o anodo está na linha do resistor para que o catodo eu possa ligar no GND. Então vou ligar aqui no GND, tá? Então liguei no GND, aqui eu vou colocar esse fio na cor preta. Beleza, ó. Tá feito então, olha. Então saiu do 9, vai para o resistor 220, do resistor 220 vai para o anodo do LED, né? E o catodo, que é o negativo, veio aqui para o negativo. Então o que eu reproduzi foi justamente esse circuito aqui. Então 9, resistor 220, o anodo vai no anodo e o catodo vai para o negativo. Do 10 já estava, né? Eu já tinha essa ligação, então só estou aproveitando o circuito, mas do 10 vai para o resistor, do resistor vai para o LED, do positivo do LED, e o negativo do LED vai para o GND. Então tá aí, o nosso circuito está pronto, tá? O que a gente precisa fazer agora é pegar esse programa, né? Pegar esse programa que está aqui e colocar pegar esse programa e colocar então no nosso bloco então de programa. Então eu vou pegar ele, né? Esse mesmo programa, vou abrir ele aqui no próprio IDE do Arduino. Então tá aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui ele tá no Arduino, tá no programa do Arduino. Eu cliquei, ele abriu aqui. Esse meu programinha, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele inteiro, eu vou copiar, tá? Copiar, então copiei ele. E eu vou lá agora no Tinkercad, né? Eu vou colar ali como um código, tá? Então deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho para cá. Vou abrir o meu código, tá? Vou apagar isso que estava aqui, vou apertar um delete, apagou. E eu vou copiar aquilo que já estava no meu programa que eu havia feito, né? Então esse aqui é o programa que eu mostrei para vocês, né? Alternando dois LEDs. Então tá aqui, ó. No 9 eu declarei como saída, né? O 10 também como saída. Depois eu mandei o 9 ficar em 1 enquanto o 10 está em 0 durante 2000 milissegundos. A mesma coisa, o 9, depois ele entra no 9 apagado e o 10 aceso durante 2000 milissegundos. Vou iniciar a simulação, tá? E aí eu tenho então os LEDs alternando, né? Vou tirar aqui esse código, os LEDs alternando, 2 segundos um, 2 segundos o outro, os LEDs alternando. Então a gente consegue simular, né? A vantagem do Tinkercad é essa, eu consigo simular e eu consigo continuar aprendendo a parte de programação, tá? Então é só pegar o esquema elétrico, né, do circuito que você quer e aplicar então a ligação na plaquinha de Arduino, tá? Então tá aí o nosso programinha LED, dois LEDs alternando. Bom, continuando aqui então, né, programa dois LEDs alternando, onde a gente fez a simulação no Tinkercad. Eu queria mostrar agora com vocês, fazer juntamente com vocês, o programa de um semáforo, tá? Como que nós faríamos um semáforo, então, no nosso circuito, tá? Então aqui, ó, o objetivo seria montar um semáforo de 3 LEDs, onde o vermelho ele acenderia por 10 segundos, né? Em seguida, o verde acende por 10 segundos, né? E em seguida o amarelo acende por... Aí no caso a gente pode até colocar um tempo menor para o amarelo, né? Pode ser por 2 segundos e aí ele vai retornar o loop, tá? É porque o amarelo ele é só uma indicação mais rápida. E aí, pessoal, a ideia então é usar o vermelho na porta 10, né? O amarelo na porta 11, né? E o verde na porta 12. Então a gente faria dessa forma o nosso semáforo. E aí ficaria dessa forma o nosso esquema elétrico, né? Então no 10 estaria o nosso LED vermelho, né? No 11 o nosso LED amarelo, 12 o nosso LED verde
e aí todos eles, né, conectados no GND. Quando sai 5 volts aqui no 10, esse LED acende. Se sair 5 volts no 11, o LED amarelo acende. Quando sai 5 volts no verde, ou no 12, 5 volts no 12, o LED verde acende. Então, a gente sabe que esses 5 volts vai ser representado pelo high, né, no digital write. Então, como ficaria o programa desse semáforo? Então, a gente vai pegar então a porta 10, né, declarar ela como saída. Né, então, estou colocando aqui pin mode 10 como saída, porque ele é uma saída. Né. O 11 também é uma saída e o 12 também é uma saída. Então, declarei aqui que as portas 10, 11 e 12 são saídas. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar, como eu quero então primeiro que o vermelho acenda, né? Então eu mandei num primeiro bloco, digital write, o 10 ficar em high, né? Ficar em nível lógico 1, né? Por aqui 10.000 milissegundos, né? Porque é durante 10 segundos, então 10.000 milissegundos. Depois ele vai apagar, né? Então coloquei aqui o 10 em low, então ele acende, fica por 10 segundos e depois apaga. Coloquei aqui o 10 em low. Então esse 10 eu estou me referindo ao LED. Depois eu vou, no segundo bloco, acender quem? A porta 12 vai para high. Quem que é o 12? É o verde, né? Porque do vermelho, né, o semáforo mostra o verde. Tá? Então do vermelho ele vai para o verde. Do verde ele vai ficar também em 10.000 milissegundos. Né? Então acendeu do vermelho, foi direto para o verde. E depois desses 10 milissegundos, né, que seria 10 segundos, ele vai apagar. Tá? Então dei lá um digital write 12 low. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Depois do verde, né, depois que eu apaguei o verde, quem que eu acendo? Eu vou acender o 11. Quem é o 11? O amarelo. Né? Entre o verde e o vermelho, eu tenho que acender o amarelo, que seria o atenção. E aí a gente vai então colocar, aqui no caso está 10 milissegundos, dá 10.000 milissegundos, mas depois na hora de colocar no programa a gente coloca um tempo menor, porque o amarelo ele é mais rapidinho. Né? Durante 11, isso 10.000 milissegundos, no pino 11, depois ele vai para low. Então aqui ele acendeu o vermelho, deixa 10 segundos, apaga. Acende o verde, 10 segundos, apaga. Aqui ele acende o amarelo, 10 segundos e apaga. É isso que esse programa vai fazer. Tá? E aí a gente consegue realmente simular um semáforo através do Arduino. Tá? E vamos fazer então essa simulação no Tinkercad. Então aqui no Tinkercad, vamos já aproveitar a estrutura desse outro último projeto. O 10 ele já está no vermelho, né? E aí vai mudar então o restante. Então para apagar, né, você pode clicar no componente e apertar Delete. Tá? Clica no componente e aperta Delete, que você apaga. A mesma coisa com o fio, clica no fio e aperta Delete. Então eu vou deixar só o vermelho, né? E o restante nós vamos fazer novamente. Então, o 10 está no vermelho. Isso está correto, está de acordo então com o nosso semáforo. Deixa eu voltar aqui no desenho. Está aqui então o 10 no LED. O 11 é um LED amarelo. Então, vou lá na porta 11 do Arduino e vou colocar então o amarelo. Então, aqui nesse 11 eu vou ter que trançar. Né? Aqui ele já pula automaticamente. Eu vou colocar aqui um resistor. Tá? Vou deixar verde mesmo e vou colocar aqui então um LEDzinho o LED eu vou colocar aqui, né? Mas eu vou precisar então do resistor. Esse LED aqui vai ser o amarelo e vou colocar então um resistor. Esse aqui é o anodo, esse é o catodo. Deixa eu só virar ele. Agora esse é o catodo, anodo. Vamos pegar aqui então um resistor, né? Pego aqui um resistor e vou colocar então na linha do anodo, né? Esse aqui é o resistor de 220 ohms. Então vou colocar aqui 220 ohms, né? Tá ali. Coloquei ele no anodo, tá?
eu posso fazer essa conexão aqui, né? Eu posso até colocar um fio a mais, ou posso simplesmente pegar esse fio e modificar para cá, ou posso criar um outro fiozinho para cá. Tá aí o nosso resistor. Eu posso clicar também no resistor e rotacionar ele, né? Aí fica a seu critério aí como você prefere fazer, tá? Bom, tá aí. Então liguei então do 11, né? Saiu do 11, foi para o resistor, foi para o amarelo. Agora eu preciso ligar o catodo, né? No negativo, né? Precisa receber o negativo. Então vamos conectar ele aqui no negativo, tá? E aí vou colocar esse aqui preto, né? Porque ele está sendo conectado no GND. Então, ó, tá aqui. Saiu então para o nosso amarelo, saiu do 11, né? Do 11 saindo, ele foi para um resistor, né? Esse resistor que foi para o LED, né? Foi para o LED amarelo, foi para o positivo do LED amarelo, e o negativo do LED foi para o GND. E agora a gente vai colocar o verde, tá? Vamos colocar aqui o LED verde. Vamos ver em qual porta está o LED verde. O verde está na porta 12, tá? Então vamos colocá-lo na porta 12 aqui. Na porta 12, então vou aumentar aqui só para você poder ver melhor. Ó, no 12 eu vou colocar aqui num determinado ponto, vou colocar aqui nesse ponto aqui, né? Tá aí. Vou mudar a cor aqui, eu vou colocar essa cor, vou colocar azul, tá? Só para ficar melhor a identificação. Aqui eu vou colocar um resistor, tá? Também um resistor de 220, né? Então coloquei aqui o resistor, tá aqui o resistor, 220, então 220 ohms, tá? Aqui ohms. E vou colocar então o LED verde, tá? Tá aqui o LED verde. Vou colocar aqui nesse ponto um pouquinho mais para baixo. Esse aqui é esse é o catodo. Então vou só trocar aqui e vou colocar ele no anodo, tá? Então aqui esse LED, tá aqui o anodo para verde, tá aí. Então vermelho, amarelo, verde. O que faltou conectar aqui o negativo, né? O negativo dele aqui no negativo, no barramento negativo, aqui no negativo que é o de cima. Isso porque eu já estabeleci, né, na hora que eu conectei esse GND, não que tenha alguma ligação já pronta do positivo e negativo do protoboard. Aqui eu vou colocar esse fio na cor preta, beleza, tá aí. Então fiz aqui a ligação do semáforo de acordo com esse circuito aqui, tá? Então esse é o hardware, né, que a gente está simulando no Tinkercad. Agora eu vou pegar esse programa, né, que nós fizemos aqui, e nós vamos colocar lá no Tinkercad, ou poderia digitar, né? Eu tô copiando e colando, mas você poderia digitar o programa. Então eu vou pegar aqui, vou pegar o programa pronto, né? Já vou copiá-lo, né? Copiei aqui e vou colar lá no Tinkercad para a gente poder fazer a nossa simulação. Então aqui o código, eu vou selecionar tudo que está aqui, vou deletar, né? E vou copiar o que eu copiei do outro programa. Então tá aqui, né? Estabelecendo, acho que faltou só o comecinho, né? Faltou o comecinho dele aqui. Faltou o void setup, tá? Vou pegar ele aqui de novo, né? Porque aí não pode faltar nada, porque senão ele vai dar erro, tá? Vou copiar e vou colar então no Tinkercad. Então selecionar aqui de novo, apaguei e vou colar novamente. Agora ele veio com o void setup. Beleza, tá aí. E eu vou começar então a nossa simulação. Então, olha, na nossa simulação ele acendeu o vermelho, né? Ele vai ficar aceso por 10 segundos, né? Depois ele vai para o amarelo, que vai ficar 10 segundos também, né? Depois ele vai para o verde, tá? Aqui ele trocou, ele acendeu, do vermelho ele vai para o verde, né? O semáforo vermelho vai para o verde, aí antes de voltar para o vermelho ele acende o amarelo. Então tá aí correto o nosso semáforo, né? E do amarelo ele vai para o vermelho. Como eu tinha falado, né, de diminuir esse tempo do amarelo, né? Aí não tem problema, só a gente ir brincando aqui com o nosso programa. O amarelo é a porta 11,
né? Então eu venho aqui e posso mudar, por exemplo, para 2000. Mudei aqui para 2000. E aí eu vou de novo, para a gente não esperar muito, né? Vou mudar aqui de 10.000 para 5.000. E esse outro aqui de 10.000 também para 5.000. Então ele vai ficar 5 segundos no vermelho, 5 segundos no verde e 2 segundos no amarelo. Então vamos fazer a simulação. Vou fechar aqui o código. Ó, vermelho, o carro está parado, aí libera o verde, né? Vai para o verde, beleza, o carro está passando. Quando chega na hora de parar, ele acende o amarelo, do amarelo então ele vai para o vermelho. Tá aí feito então o nosso semáforo, né? Legal. E aí, sem usar componente eletrônico, né? A gente conseguiu fazer isso tudo baseado na simulação aqui do Tinkercad. Legal esse aplicativo, na verdade esse site, né? Não é um aplicativo. É um site que a gente consegue simular as coisas que a gente precisa, né? Então ele é muito vantajoso em cima disso. E aí é que a gente está para aprender a programação do Arduino, né? Isso é importante a gente pegar bem essa parte da programação. Legal, pessoal. Então, voltando aqui no nosso programa, então feito aí o nosso programa do nosso semáforo, e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre variáveis, tá? A gente tem feito a programação direto com o Pino, tá? Nenhum problema com relação a isso, mas se o programa começa a ficar muito grande, começa a ficar inviável a gente trabalhar diretamente com o Pino, né? Com a pinagem, Pino 10, Pino 9, tá? Então a gente tem aí as variáveis, que elas vão ajudar bastante a gente nisso, e principalmente quando a gente usar a leitura, né? Usar o Digital Read, nós vamos precisar mais do que nunca das variáveis. Então como funcionariam essas variáveis? Bom, variáveis em primeiro lugar são expressões que dentro da programação tem o objetivo de armazenar dados, né, que vão ser utilizados ao longo do programa. Então, cada dado ele pode ser de um tipo diferente, né? Então, por isso a gente precisa mostrar logo no início do programa o que a gente quer armazenar. Então, pessoal, é semelhante, né, a um armário, né? Então, o armário seria equivalente ao nosso programa. Esse armário ele possui uma gaveta, tá? O nosso programa, então, possui as variáveis. Tá? Então, seria equivalente à gaveta, porque é através dessa gaveta que você vai escolher o que você vai armazenar. E aí, no caso dessa gaveta, ela pode ter etiquetas, né? Para você identificar essa gaveta. Assim como a nossa variável, ela vai ter o seu tipo, um determinado tipo. E também a gaveta, né? Nessa gaveta você coloca os objetos. E aí nas variáveis ela vai ter, a cada variável ela vai assumir um determinado valor que seria equivalente ao objeto. Então eu estou aqui relacionando o armário ao programa, né, a gaveta às variáveis, a etiqueta a definição do tipo de variável e o objeto ao valor dessa variável. Então, pessoal, vamos ver primeiro os tipos de variáveis que nós temos, né? Nós temos as variáveis int, que é o inteiro, né? É o principal tipo de dado que a gente utiliza, né? Para armazenamento, e ela é usada então para armazenar números, tá? De menos 32.768 a 32.767, tá? São variáveis aí de 2 bytes. Então a gente tem esse tipo de armazenamento. Então você vai armazenar, você vai determinar valores para int, qualquer número entre e que esteja nessa faixa aqui. Por exemplo, né, posso colocar um int LED igual a 13. Tá? Então minha variável pode chamar LED e esse LED pode ter o valor igual a 13. Outra coisa, né, você pode ter uma variável char, né, que é um tipo de dado que ocupa 1 byte de memória, né, e armazena o valor em um caractere ASCII2, que seria qualquer caractere, né, que você tem aí no seu teclado, né, seria da nossa tabela ASCII2. São caracteres literais, normalmente são letras, né, que nós utilizamos, eles são usados entre aspas. Tá? Então, aí, por exemplo, char nome igual a A, então é o valor da minha variável. Tá? Então, a minha variável ela chama-se nome e o valor que ela vai assumir vai ser o valor de A.
tá? Mas aí quando você tem um char, você tem que colocar entre aspas, tá? Sempre usando ponto e vírgula no final. Ou então ela pode ser uma variável booleana, né? Aí, baseado em álgebra de Boole, que vocês viram em eletrônica digital, são variáveis digitais, né? Então ela pode ter apenas dois valores, ela pode ser verdadeiro ou falso, tá? Então não tem como ela ser diferente disso. Então, por exemplo, você pode armazenar porta igual a false, né? Que seria falso em inglês, true é verdadeiro em inglês. Então esses são os tipos de variáveis que nós temos, né? Dessa maneira a gente consegue aí identificar e controlar aí melhor as nossas variáveis. Vamos dar uma olhada agora como que nós faríamos com o programa semáforo, né? Se nós fôssemos utilizar uma variável. Então, onde que entraria essa variável? Fica mais fácil a gente ver esse exemplo na prática. Então, vamos alterar o programa, né, de forma a utilizar variáveis. Vamos manter o mesmo padrão, porta 10, porta 11, 12, só que a gente vai utilizar as variáveis. Então tá aqui, aqui nós temos então o nosso programa anterior, né? Estava descrito dessa forma. E agora nós vamos então fazer um novo programa, né? Então aqui desse lado ficou sem a variável e aqui a gente vai construir um novo programa utilizando variáveis. Então começa lá no void setup, vou definir o pino 10 como saída, né? Um pinmode 10 output. Pinmode 11 output, definir o pino 11 como saída. Pinmode 12 output, definir o pino 12 como saída. Agora, então isso é a mesma coisa, isso não muda. Aonde que vão entrar as nossas variáveis? Eu vou criar uma variável int vermelho. Quem que é esse int vermelho? É a variável que vai representar aqui o LED vermelho, tá? Eu vou criar então uma variável int verde, que ela vai representar o LED verde, e eu vou criar uma variável int amarelo, que vai representar o LED amarelo. Então, eu vou dar vou atribuir o valor de vermelho a 10. Tá? Então, estou falando que o vermelho vale 10. Por que o vermelho vale 10? O vermelho ele não está na porta 10. Então, se ele está na porta 10... então eu quero relacionar, toda vez que eu quiser me referir à porta 10, eu não vou usar o número 10, eu vou usar vermelho, porque faz mais sentido, né, eu trabalhar com vermelho, fica mais claro na programação. Vou atribuir verde a 12, né? Por que verde 12? Porque o LED verde está na porta 12, tá? E amarelo 11, porque o amarelo está na porta 11. Tá? Então, assim, eu defini isso, né, troquei, né, falei assim, olha, esse número, eu estou colocando ele dentro de uma variável inteira chamada vermelho. O número 12, estou colocando ele dentro de uma variável verde, né, que é uma variável inteira. E esse 11, estou colocando dentro de uma variável amarelo, chamada amarelo, que é uma variável inteira. É só isso que eu fiz por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou na hora de fazer o digital write, aqui nós colocávamos digital write 10 high, mas eu sabia que esse 10 estava relacionado ao LED vermelho. Então agora, em vez de colocar o 10, eu vou colocar o quê? Digital write vermelho high, né? Vou colocar o quê? Um delay, mesma coisa, né? Os 10 segundos. Depois digital write vermelho low. Então, a única coisa que mudou é que eu não estou colocando o 10. Em vez de colocar o 10, eu coloco o vermelho. Isso fica mais fácil na hora de programar, porque aqui eu sei que quando eu programo aqui usando o número 10, o número da porta, eu tenho que relacionar isso com a imagem, né? Aqui não, aqui eu já coloco o próprio nome vermelho, então eu sei que eu estou tratando do LED vermelho. Então eu sei que eu estou colocando o vermelho ligado por 10 segundos, depois o vermelho desligado. Aí o que vai acontecer? Eu vou, como não coube aqui embaixo, eu vou colocar do lado, né? Então eu vou ter lá um digital write verde high, então eu vou ligar o LED verde por 10 segundos e vou desligar o LED verde. Então ao invés de usar, aqui eu estava usando 12, eu estou usando verde, mas eu sei que o verde ele tem o valor de 12. Então, quando eu coloco verde, automaticamente eu estou colocando 12, que é o valor dele, é o que está dentro daquela gaveta. Tá?
E aí, mesma coisa para o amarelo. Ao invés de usar o 11, como nós usamos aqui no programa sem a variável, eu vou usar amarelo, tá? Porque amarelo tem o valor do 11. Então, deixo lá por 2 segundos, né? Já alterei aqui para 2 segundos. E aqui o digital write é amarelo também em low, né? Então, em vez de usar o 11, eu coloquei o amarelo. Então, simples assim. Primeiro eu defino que o vermelho ele é uma variável e depois eu dou um valor para ele. Falo que ele vale 10. Defino o verde como variável, o nome da variável, a etiqueta. Depois eu falo que o conteúdo dele é o 12, né? Que seria o objeto dele, né? O que vai dentro da gaveta. E amarelo, defino que o amarelo é o nome de uma variável e aí depois eu coloco o valor dela como 11, tá? Então, assim, não tem muita diferença, tá? Não mexi na estrutura do programa, mas fica uma forma mais fácil de programar, né? Fica uma coisa mais lógica. Você não está trabalhando com números, senão você precisa de uma tabela relacionando a porta com o LED que está lá. Se você coloca um nome que faz sentido, aí fica muito mais fácil então de você fazer a programação. Bom, então esse seria o nosso programa, tá? E agora a gente vai fazer a simulação dele no Tinkercad, que na verdade o programa já está pronto, né? O programa já está pronto e a gente vai então somente pegar o novo... E o hardware já está pronto também, né? Então a gente vai somente pegar então o programinha, né? Pegar aqui o programa dele, que já estava aqui no Arduino. Vou copiar e vou colar e a gente vai ver então que não vai ter diferença. Então esse é o programa que nós vimos, tá? Vou selecionar ele, selecionei ele inteiro, né? Do jeito que nós vimos ali. E agora eu vou lá para o Tinkercad, né? Vou parar a simulação, que ele ainda está lá mostrando o semáforo, vou parar a simulação e vou trocar o código, tá? Vou trocar o código, vou selecionar tudo, né? Selecionei tudo, vou apertar Delete, apaguei e vou copiar lá do meu programinha. Ou eu posso digitar aqui direto, né? Para a gente ganhar tempo, a gente já copia e cola. Então tá aqui, ó. Aquilo que eu tinha mostrado para você é o conteúdo que eu estou colocando aqui, ó, definindo então como as variáveis, né? Depois aqui eu dei o valor para as variáveis e aí aqui a gente utilizou as variáveis. Então aqui vou pegar, né, e vou iniciar a simulação, né? E aí é a mesma coisa, tá? Do vermelho ele vai para o verde, do verde ele vai para o amarelo. E do amarelo ele volta para o vermelho, tá? É que esse ainda está com o tempo dos 10 segundos, do vermelho ele foi para o verde, aí do verde ele vai para o amarelo e depois 2 segundos com o amarelo ele vai para o vermelho. Então tá aí, pessoal, o nosso programinha utilizando variáveis. A partir de agora a gente já vai começar a utilizar variáveis ao invés de usar o nome da porta, tá? O número da porta, tá? Faz mais sentido. Então a única coisa que a gente mudou aqui foi justamente de pegar e atribuir um valor a um nome, tá? Esse valor, então, depois, ao invés de a gente usar o valor, a gente usa o nome, porque esse nome faz mais sentido. Legal? E eu gostaria, então, agora de deixar para você os exercícios, um exercício para validação da sua presença, tá? Então, se você não entendeu alguma parte da nossa aula, volta esse vídeo, verifica o que você não entendeu, para que a gente possa, então, para que você possa tirar suas dúvidas e também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!